Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. O Ficha da Luta de hoje é Gênero e Representação Política. Segura essa que o texto de Luiz Felipe Miguel vem para fazer cair tua ficha. Seu muito pra mim é pouco, pode ficar com troco. Bati na porta por muito tempo, hoje eu arrombo. Esse mundo é muito louco, eles acham que não vai viver. Quem tá morrendo, achavam que eu não ia fazer. Eu tô fazendo, jogaram negros e bebês no mar de sangue. Eu sou Vanessa Espinosa e você tá no Ficha da Luta. Essa é um dos capítulos da obra Feminismo e Política, organizado e escrito tanto por Luiz Felipe Miguel como por Flávia Biroli. Essa obra ela tem vários capítulos curtos e se propõe a ser uma introdução. É uma publicação da Boitempo de 2014. Bem, para a gente ter algum conteúdo, alguma reflexão nesse ano de eleições do nosso Brasil, eu escolhi então esse capítulo, pois eles são independentes, sobre gênero e representação política. É o número 6 e ele vai ali da página 93 até a página 107. Lembrando que antes que você pense aí fazendo as continhas, tamanho nem sempre é documento, né? Então ele é um capítulo curto, porém ele traz um condensado de ideias que eu vou fazer aqui o fichamento para nós. O primeiro tópico é sobre o autor. Fiquei um pouco assim, pensando, poxa, justamente esse capítulo não é a Flávia que vai escrever, é justamente um homem que vai escrever sobre gênero e representação política. E aí fui dar uma bisoiada no currículo dele. Ele é um colega da UNB, ainda que tenha aí a formação dele em Ciências Sociais pela Unicamp. Bom, é pesquisador do CNPq, ele edita a Revista Brasileira de Ciência Política junto com a Flávia e pelo menos uma coisa boa, assim, em relação às descobertas e em relação à minha desconfiança, vamos dizer assim, é que ele tem aí o cuidado de publicar a maioria das publicações dele que tratam de feminismo, de gênero, são sempre com a Flávia, basicamente, e aí tem um monte de publicações que ele vem trazendo há muitos anos, né? Então, uma pessoa que tem publicado, pelo menos, desde de 2000, né, para cá, sempre relacionando mídia, comunicação, política e teoria política relacionada ao feminismo. E, obviamente, dentro do contexto brasileiro, que é o que nos interessa nesse momento. Dada aí a ideia geral de quem é a pessoa que escreveu esse texto, vamos para o dito cujo. Bem, gênero e representação política, ele vai mostrar numa linguagem que eu considerei ela uma linguagem tranquila, com exemplos. Eu sei que ele tem um cariz também que toca em estruturas teóricas, mas não é nada que você lendo de uma maneira atenciosa, você não consiga perceber o que é que ele está tentando aqui explicar. E eu estou aqui, claro, para resumir, fichar os pontos principais desse capítulo, no intuito também de ajudar você quando for fazer aí a sua leitura. Então é isso, se você está interessado nessa relação de gênero e representação política, agora que a gente tem aí, né, o tema quente, tema que está populando aí em todo canto, que são as eleições nesse Brasil, e a gente tem uma oportunidade também de pensar o feminismo e a política e como que essas coisas se imbrincam, né?
E é pelo menos essa a intenção aqui de você que está nos ouvindo sempre, conseguir aproveitar esse tema quente que é a eleição e política, associar aí ao feminismo. Ele começa explicando que o foco principal no Ocidente, sobretudo, nos movimentos de mulheres, esteve sempre focado no quê? Em votar. Era votar, era a igualdade, era pensar que todos e todas são iguais e que, portanto, por que ter que ser representada pelo voto do homem, do marido ou do pai. Então, essa aqui foi a trilha, um sufrágio feminino durante muito tempo era o foco principal dessa mobilização feminina. Mas, quando isso acontece, quando as questões relacionadas ao voto incluem as mulheres, ele lembra que, essencialmente, trabalhadores também que pleiteavam direito a votar, que antes estava, não sei se você lembra, associado, quem votava era quem tinha um tanto de dinheiro anual para provar, né? Então, quem era um trabalhador, enfim, né? Não tinha essa comprovação anual, não chegava nesse topo de grana. E homem. Então, quando essas duas coisas caem, que é essa questão de gênero e também do voto censitário, que que a gente chama até hoje, mas enfim, quando isso cai, isso não abala a dominação política da classe burguesa. Isso é que ele afirma aqui na primeira página, né? E aí, depois dessa primeira reflexão, ele diz, há uma baixíssima proporção das mulheres nas esferas de poder político. Então, veja, se primeiro era o debate em torno do tema de votar, decidir quem vai governar, ele mostra que, quando isso se abriu para que mulheres também estivessem sendo votadas, né? Esse movimento, ou seja, esse novo lugar de ocupação feminina, ele foi muito pouco povoado. E aí ele vai dar vários dados e tal, e vai dar os dados em relação ao mundo todo, né? E o Brasil, e aí tá falando desse período do século XX, né, diz que tem ali menos de 9% de mulheres na Câmara dos Deputados, é pior no ranking internacional, ficando atrás de 154 países. E aí, a partir do final do século passado, que tem uma tendência de ampliar essa presença feminina, porém, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, mas assim, a velocidade é mínima. Você, ouvinte, provavelmente deve ter aí a possibilidade de voltar à memória e ver quantas mulheres estavam aí no pleito, né, lutando, tentando convencer alguém de que as propostas que tinha eram propostas válidas de voto e tudo mais. Isso é algo que vem numa velocidade muito, muito lenta. Então ele coloca isso, né? Por que isso acontece? Ele elenca aqui, né? Os entraves para que haja uma ocupação maior a esses postos de poder, de representação política, tem a ver com você estar na vida doméstica. A vida doméstica tira essa possibilidade de ter vários tempos que você estaria fazendo contatos, fazendo redes, fazendo, enfim, né, essas sociabilidades e construindo suas tramas políticas, né, para solidificar a sua carreira política, e quando você tinha, além disso, tem o trabalho remunerado, ainda assim permaneciam como as donas da casa. Ou seja, tinha aí a dupla jornada de trabalho. Então, ele vai trazer a Anne Phillips, ele vai falar sobre ela durante o capítulo inteiro, justamente mostrando que ela vai mostrar que não basta eliminar as barreiras formais à inclusão, como, por exemplo, votar ou dizer que tem os mesmos direitos, né? Na prática, é necessário ter políticas de incorporação desses grupos, né? Dessa parcela da sociedade.
E aí vem, né, todo o problema que vemos até hoje. Bom, e aí ele vai mostrar pra gente que isso é um problema de subrepresentação das mulheres no exercício de poder. E essa subrepresentação passa a ser uma pauta feminista, né? Então, se antes as mulheres estavam pensando em se unir, em fazer coletivos, em pensar em pressionar o governo, o Estado por isso e por aquilo, ela sai desse lugar, esse feminismo ali no final do século XX, e vai para o fazer política. Sai do lugar de não, a gente vai só pressionar, vai fazer, a gente vai ocupar, a gente vai agir sobre o terreno institucional. E isso é algo que vai estar acontecendo aqui no Brasil com o processo de redemocratização. Isso tudo você pode ver ali na página 94 e 95. E esses sinais vão acontecendo no próprio desenho institucional do governo. Então, ele vai mostrando que tinha o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Em 2003, vai ter a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com status de ministério. Então, isso vão sendo vitórias de um movimento feminista que estava começando a fazer com que o Estado trabalhasse no sentido da igualdade de gênero. Logo depois, ele vai falar que ele meio que retoma essa questão fazendo um aprofundamento. Mostra, olha, essa reflexão sobre o Estado só ingressou no pensamento feminista a partir da segunda metade do século XX. Antes disso, e aí ele diz, o feminismo liberal não questionava as estruturas do Estado, ou seja, davam-se por satisfeitos como estavam, e o feminismo marxista julgava que a percepção classista do Estado era suficiente para dar conta de seus problemas. E aí, com isso, estava todo mundo satisfeito. Quando tem essa percepção, essa compreensão feminista do Estado, vai se ampliar, e aí percebem que o que a gente tinha ali de pensamento marxista, ortodoxo, não iria dar conta. E aí se amplia essa forma de interpretar, e aí a gente tem o duplo caráter que ele traz, que é o patriarcal e capitalista nessa sociedade ocidental, que não vai estar restrito a uma adjetivação, como ele diz, separada, sabe? Tipo, não, é a sociedade que a gente vive, ela é capitalista e patriarcal, em igualdade de pressão e problema estrutural. E aí ele vai dizer que o feminismo adere à percepção de que o Estado, mais do que um aparato repressivo, deve ser compreendido como produtor de práticas sociais. Isso ele vai falar e em seguida vai ressaltar o trabalho da jurista estadunidense Catherine McKinnon, ou McKinnon, não sei. Ela vai trazendo a ideia para a gente pensar, e aí ele vai falar sobre isso bem rapidamente, coisa de 2 parágrafos, mas é bem interessante ver que como ela trabalha como uma teoria feminista do Estado. Ele vai explicando sobre essa argumentação da jurista. Em determinado ponto ele diz, é a própria neutralidade, entre aspas, do Estado que garante seu caráter masculino, negando legitimidade às demandas construídas como particulares das mulheres. Isso está lá na página 96. Indo adiante, depois que ele fala rapidamente sobre essa jurista e a ideia que ela traz, ele vai pensar aqui como vencer o problema da baixa presença de mulheres no poder legislativo. E a ideia que ele vai, vamos dizer assim, se demorar explicando e refletindo é a prática que, inclusive, nós aqui no Brasil conhecemos, que é a cota eleitoral por sexo. Ele vai dizer que no final dos anos 1970 que essas coisas vão se espalhando pelo mundo ocidental, chegando na América Latina e na África. O
ponto interessante, essa questão da cota, de ter um número reservado para mulheres nos partidos, nos sindicatos e tudo mais, ele vai mostrar pra gente que isso rompe com pensando na teoria política. Porque se você pensa na ótica da política liberal, quando você indica que um grupo deve ter preservado seu direito de se fazer ouvir nos espaços de representação, você está dizendo algo contraditório para o pensamento liberal. Qual é o pensamento liberal? Voto é o ponto principal do foco, porque o foco é no indivíduo. Então, se uma mulher votar em um homem, ou se um homem estiver ali falando em prol de questões relacionadas à mulher, é o suficiente, é da escolha individual cada pessoa votar ou ser votada, enfim, em pessoas que ela tenha identificação, pensando unicamente no viés da proposta política, vamos dizer assim. Aí é quando ele traz um trecho ótimo aqui para exemplificar na página 97, para tornar mais fácil, né? Se as mulheres, como indivíduos, podem expressar suas preferências nas eleições, então as mulheres, como grupo, não podem se queixar se estão pouco ou mal representadas nas esferas decisórias. Essas esferas são compostas como resultado da agregação das escolhas individuais. Quando mulheres eleitoras preferem votar em homens ou, de maneira mais geral, privilegiam outras formas de lealdade política e outras facetas de sua identidade, em vez do pertencimento de gênero, suas escolhas devem ser respeitadas. Veja, então, isso aqui, observe que é, novamente, a preponderância da pessoa, do indivíduo, em relação a qualquer outra demanda social, estrutural, enfim. Depois desse raciocínio, ele vai mostrar, pelo menos aqui, uns 5 pontos que deixam o sistema das cotas frágil. E é interessante pensar em todos esses aspectos que ele traz aqui. Antes disso, ele mostra qual é a questão, né? Se é uma representação de presença ou uma representação descritiva. Então, a representação de presença é tipo, a gente tem presença feminina lá no Congresso. Ponto. Ótimo. Estamos lá. Ou, enfim, estão lá. E a representação descritiva, ela já está pensando um pouco além, mas também não avança tanto, segundo o próprio autor. Essa representação é tipo assim, se a gente tem a maioria de mulheres, então o parlamento tem que estar a maioria de mulheres. Se a gente tem a maioria negras, a gente tem que ter negros lá em maioria, mais ou menos por aí. E aí ele vai mostrando que é preciso a gente pensar em todas essas questões e avaliar a questão também da cota. E ele vai pegar a Anne Phillips novamente, já que é ela mesma que coloca já sinaliza algumas fragilidades nessa questão das políticas de cotas para as mulheres na política. O ponto 1 aqui, elemento contraditório em relação às cotas. Diz que o sexo fica sendo um critério para o acesso à elite política quando tem como objetivo ostensivo criar uma situação em que o sexo seja irrelevante para predizer se uma pessoa alcançará o parlamento. Ou seja, é preciso ter votos para que aquela pessoa esteja ali. Ele dá o exemplo da política de cotas raciais na universidade. Ele é um elemento que tem espaço, mas ele precisa fazer o vestibular para entrar, né? A segunda é a questão do preconceito contra quem se beneficia de cotas. Então, quem é a pessoa que entra por cotas, essa mulher, ela tem uma grande chance de ser ali tratada como menos legítima que os demais colegas de plenário. E aí ele diz que o terceiro ponto aqui que eu coloquei é se mulheres precisam estar presentes no poder legislativo, por que não trabalhadores, negros, indígenas, gays, pessoas com deficiência ou integrantes de grupos religiosos minoritários? E aí ele diz, né, não está esgotada a discussão sobre direitos e sobre as condições de acesso a esses direitos.
mostrando que é um nó complicado também essa questão. Outro tema, o quarto ponto que deixei anotado aqui para facilitar em relação a essas que ele diz que são clivagens sociais, que na verdade é um desdobramento desse tópico, dessa grande questão que ele fez aqui, né? Se é discutido ali qual é o grupo que é beneficiado, quem pertence a esse grupo beneficiado, qual que são os pontos, se a pauta fosse essa das clivagens sociais, quais seriam os pontos então para a gente perceber quando uma cota deve ser mudada, deve ser extinta, pode ser a porcentagem mudada, é algo muito volátil, ele afirma. Por exemplo, se todas essas questões fossem ali listadas como cota. Então, ele diz, é necessário recalcular constantemente a presença exigida, já que ao contrário do que ocorre com mulheres e homens, a proporção de negros, gays, trabalhadores ou pessoas com deficiência na população pode variar muito no intervalo relativamente pequeno, o que ele mostra que, ou seja, é um tema delicado e que ele avalia que a questão de homens e mulheres como um tópico de cotas seria algo, vamos dizer assim, mais estável. O tópico 5 é um problema que, inclusive, eu tinha sempre isso na ponta da língua e depois fui revendo essa questão que ele diz que é o, entre aspas, essencialismo potencial subjacente. O que é isso? Fica implícito quando você coloca que cotas para mulheres na representação política é o suficiente, que só por serem mulheres responderão a interesses idênticos. E isso, bom, claramente é impossível, se você observar, inclusive, quem está ocupando a pasta, né, dos interesses das mulheres, da família e etc. No governo atual. Então ele diz, integrar um grupo, na página 100, não significa expressar suas demandas. Muitas mulheres candidatas e eleitas não apresentam comprometimento com as questões de gênero. Então aí, mais um ponto da fragilidade da questão das cotas. Ele retoma novamente algumas argumentações da Anna Phillips, dizendo que esse momento, que seria essa representação mais presencial, ela é um momento, uma política de presença é um momento de transição. Então, ela entende que há um pluralismo mais convencional, preocupada com os grupos de interesse, e vai para um pluralismo radical, que vai estar mais atento a questões relacionadas à identidade, que também ele vai mostrando que vai sendo amadurecida essa palavra identidade e vai mostrar que seria mais interessante pensar, segundo a própria Anne Phillips, em perspectivas sociais. E aí trago um trechinho aqui também para o nosso fichamento, página 100. O conceito é mobilizado, então, para justificar de forma mais sofisticada as demandas por presença, escapando tanto da noção de que as mulheres possuem uma sensibilidade diferenciada que as credencia à posição de vetores de uma política mais altruísta e humana, tal como apresentada pelas correntes maternalistas discutidas em capítulos anteriores deste livro, quanto da visão de que elas precisam ocupar espaços de poder para defender seus interesses específicos, o que pressupõe a existência de interesses comuns definidos de antemão. Esse trecho vai até a página 101. Ou seja, essas perspectivas sociais, quando ela é pensada, a presença política da mulher, não pode ir nem ao polo pensando que tem mais mulheres, então a coisa agora vai ser mais organizada, vai ser mais cuidada, vai ser melhor, enfim, né, desenvolvida porque são mulheres. E aí vem todo um discurso maternalista e aquela extensão naturalizada de que mulher é cuidadora e que, portanto, é melhor que elas estejam lá mesmo. Por outro lado, também é complicado entender que essas mulheres vão estar ocupando espaços de poder para defender os seus interesses específicos. E com isso, ela vai
por ser mulher, estar ali respondendo a todas as demandas das classes que existem naquela sociedade, e ela vai estar ali como que, obviamente, também atenta a todas as questões relacionadas ao seu grupo, o que também não é possível acontecer. Inclusive, sobre esse último ponto, que é essa questão da perspectiva social, ele vai evocar aí a obra de Iris Marion Young, e ela avalia que existe 3 dimensões na representação política, que seriam interesses, opiniões e perspectivas. A grande questão que ele coloca aqui é, página 101, uns não derivam automaticamente das outras, que no caso seria a avaliação de que interesses e perspectivas estão coligados. Então, ele diz, se a perspectiva é a visão de mundo vinculada a uma posição social, os interesses políticos também se ligam a essa posição. E numa sociedade marcada por relações de exploração, dominação e opressão, não é possível pensar a política senão sob o signo do conflito. E segue, os grupos sociais dominados não possuem apenas experiências e visões de mundo diversas dos grupos em posição dominante. Eles possuem também interesses conflitantes. E aí ele vem com uma sequência bem interessante de trechos a partir dessa reflexão primária. A diversidade, ela é apenas uma das possibilidades, mas a gente tem aí uma sociedade estruturada na dominação masculina, e a posição das mulheres, segundo ele aqui na página 102, não é apenas diferente, entre aspas, das dos homens. É uma posição social marcada pela subalternidade. Mulheres possuem menos acesso às posições de poder e de controle dos bens materiais. Estão sujeitas à violência e à humilhação. Em outro trecho, ele diz, a ruptura com esse estatuto subalterno exige a revisão dos privilégios masculinos. Ainda que muitos homens sejam solidários às demandas femininas, há um conflito entre a emancipação delas e a manutenção do papel social privilegiado deles. Por outro lado, essa questão de que, estando mulheres no poder, temos aí perspectiva feminina das questões, ou perspectiva da mulher dentro dessas relações, ele vai dizer o seguinte, é discutível se há uma posição na sociedade que abarque todas as mulheres, sedimento comum das posições particulares de cada uma delas, ou se outros determinantes, classe, raça, orientação sexual, geração, etc., afetam de tal maneira as perspectivas que não se pode abstrair um ponto de vista unificado. Na prática, as posições de representantes políticas tendem a ser monopolizadas por aquelas que estão em situação privilegiada. E aí, mais à frente, escreve, ignorar essas questões implica manter a estrutura de desigualdade dentro do grupo das mulheres, silenciando as vozes das negras, das trabalhadoras ou das lésbicas que permanecem sem presença nos espaços decisórios. E aí, na página 103, ele conclui, a tensão entre o reconhecimento da diferença e a necessidade de alguma forma de unidade se apresenta no âmbito da representação política das mulheres como uma questão de primeira grandeza, que exige respostas mais práticas do que teóricas. E aí ele conclui que houve mais uma acomodação à ordem política vigente, e isso substituiu aquele ímpeto anterior de refundar, entre aspas, a democracia, dar novos fundamentos, uma nova base moral e política de outrora. Por outro lado, ele reafirma que a baixa representação das mulheres nos poderes governamentais é um sinal de uma desigualdade sistêmica que vai estar ali representada no âmbito político, institucional. A única coisa que muda tendo mulheres ali é que há uma diversidade maior, há alguma diversidade até que vai espelhar um pouco o corpo social. Porém, o fato de ter mais mulheres nos âmbitos municipais, estaduais e federais não vai significar necessariamente que exista efetivamente alguma mudança estrutural naquela sociedade.
Por exemplo, se tem ali muitas mulheres representadas ou representando a sociedade, não significa necessariamente que nós não vamos ver ali uma governança para uma minoria, para atender aí a um estabelecimento de uma política capitalista e burguesa. E aí ele cita a Nancy Fraser, que vai mostrar que existe uma diferença entre ter uma estratégia afirmativa e estratégias transformadoras. Uma estratégia afirmativa, ela vai ser corretiva, ela vai ter aquele objetivo de corrigir algo muito danoso que acontece ali na estrutura social. Só que ela não vai romper essa estrutura, ela não vai romper com o marco gerador desse problema. Já uma estratégia transformadora, não. Ela vai querer reestruturar o quadro que gera o problema. Portanto, ele diz na página 105, como política afirmativa, a busca por mais mulheres no poder mantém a divisão atual do trabalho político. O elemento autonomista do feminismo, comprometido com a construção de uma sociedade com igualdade substantiva e que em cada pessoa possuísse maior controle sobre a própria vida, deixa de ser prioridade. Ou seja, o fato de ter mais mulheres no âmbito político não significa que vai existir automaticamente uma posição de igualdade dessas mulheres em relação aos outros que já existem ali naquele cenário, naquele campo político. Não vai? Por fim, para fechar, ele traz a ideia da política como um campo, se organiza como um campo, ele recupera Pierre Bourdieu nisso aí. Mas o que importa é que ele vai trazer que esse ambiente ele é eminentemente masculino, primeiramente, portanto, enquanto campo é um lugar sempre oposto, opositor, dificultador para estar ali as mulheres. Então é como se esse campo político trabalhasse contra as mulheres. E para se chegar a um posto alto nesse campo, cada vez que o campo vai ficando mais alta a possibilidade, como por exemplo chefe de Estado, mais fica difícil você ver ali mulheres. Então, um primeiro ponto que ele coloca por que isso acontece é por conta da questão do tempo. É preciso ter tempo livre para fazer política, e isso para as mulheres sempre acaba sendo um problema. E isso ele traz dados para confirmar. Um deles que avalio interessante é que mulheres viúvas ou solteiras ocupam cargos políticos. Homens não têm um perfil de solteiros e viúvos. O que mostra que esses homens no campo político têm uma retaguarda familiar que está ali fazendo um trabalho que, se fosse o oposto, já seria um impedimento. Então, não há um incentivo para que haja realmente um campo político igualitário. Outro ponto que ele coloca para finalizar é a questão do treinamento. Os integrantes desses grupos que são dominantes no campo político, eles são mais bem treinados na produção do discurso adequado. E isso é um ponto que, infelizmente, carrega marcas sobre mulheres e ou grupos subalternizados. A questão da fala, da argumentação, no sentido de inferioridade, dado o treino que o grupo dominante já tem. E nesse sentido, ele mostra que os grupos dominantes normalmente falam como se fosse uma verdade universal, seus pontos de visão e de argumentação do mundo. Então, para eles é tranquilo falar e impor, inclusive, modus operandi e enfim, ele chama aqui, inclusive, do imperialismo cultural, né? É como se o modo operandi da camada dominante fosse o espectro, tipo, o modelo que naturaliza-se que é o ideal, né? Que é o que acontece. Bom, e aí ele conclui que, apesar de existir a presença feminina no Brasil, inclusive desde 1994,
há esse movimento, né? Mas ele avalia que há ainda signos de sua subalternidade social. Por exemplo, a emotividade excessiva não é pertinente no político, mas a frieza e a racionalidade não cabem para o sexo feminino. Isso está lá na página 107. Ele segue. Em suma, o campo político impõe às mulheres alternativas sempre onerosas, de forma bem mais pesada do que faz com seus competidores do sexo masculino. A ampliação do número de representantes do sexo feminino não guarda a relação necessária com uma maior centralidade da pauta do feminismo. Isso foi escrito ou publicado em 2014. Esses autores ainda não tinham vivido nem o golpe de 2016, nem o que aconteceu a partir de 2018 com as nossas pautas políticas e com a organização do campo político nas representações e a participação das mulheres. Mas parece que esses critérios básicos de reflexão do autor está bem próximo e está convergindo aí, está se aproximando do que a gente vive em nossa atual situação política. Portanto, uma das grandes reflexões dessa obra, desse texto, é que a gente perceba que não há uma relação óbvia do fato de existirem mulheres representação política, de que nós vamos ter uma inserção feminista, de que nós vamos ter uma política voltada para questões feministas e, menos ainda, que vão estar olhando para esse feminismo também com o filtro classista. Eles não vão estar necessariamente o fato de ter mulheres pensando, por exemplo, na mulher preta periférica, na mulher enegrecida por estar ali na periferia, mesmo tendo o tom de pele diferente, ou seja, mais claro. Isso não vai significar que elas estarão dentro do que seria uma luta para destituição aí desse modus operandi do capitalismo e do patriarcado. É muito importante isso para que você perceba na sua cidade, no seu estado e nas representações nacionais, se essas mulheres com que você se identifica, se elas não estão fazendo o que ele acabou de nos trazer, se elas não estarão ali replicando o que uma elite, o que a burguesia, ou como você queira chamar, está pensando, e sim avaliar se vale mais estar focada ou focado em uma representação política que esteja alinhada com a sua classe social, que é muito provavelmente como a minha, de trabalhadoras e trabalhadores desse país. Tô pique nervosa na situação. Faz continência pras vocês acham que a gente perdeu a razão. Eles que perderam esse cargo de chefe, eles querem submissão. Quantas vezes exploraram quem te deu a mão? Toda vez que o sangue dela escorre. Esse foi mais um episódio do seu Ficha da Luta, o podcast para fazer cair a tua ficha. É isso, gente. Mais um Ficha da Luta para você pensar e refletir. Espero que esse capítulo tenha ajudado aí a clarear suas ideias sobre mulheres, feminismo e representação política. E não esquece de, se tá ouvindo no Spotify, dá lá a estrelinha avaliando o nosso trabalho e esteja atenta e atento que, se quiser essa obra, a gente tem a lojinha com desconto. Além do mais, se você curte esse trabalho e todos os nossos podcasts do Clio, vale a pena também dar uma olhada no financiamento coletivo que a gente tem no Catarse, ou também o Pix do Clio História e Literatura, que é o nosso e-mail. Tá tudo na descrição. Fica bem, avante e até a próxima. Acharam que era de gozo. Preste atenção nos gritos ecoando, desespero apertando meu pescoço. Sem prazer na servidão, solidão vem como imposto. Inocência, lenda urbana e motivo de desgosto. Se a mão que embala o berço é a mesma que põe o dedo, se a mão que tem o terço amaldiçoa desde cedo, na escuridão do quarto cheira talco, cheira vela, cheira falha e cheira medo. Mulheres e mercancias negociam nossos corpos, tratam como território. Fetiche histórico.
levadas por barcos pra seus coronéis, comendo garotas, criando hordas por viagem. Lamentos letais, lendários e lentos, processos perdidos, queimados no tempo. Processos perdidos, queimados no tempo. Não mexe comigo nem com as minhas irmãs. Vai logo saber o que é perigo na mão da menina da cremação. Tô tipo revoltado e andando na contramão, com os pés no chão. O boto que cês falam, abusar garotinhas, tá mais pra bicho papão. Crianças, mulheres vendidas, infância, inocência perdida. Se eu falar que foi uma, caí na armadilha e ninguém sabia. Cresci com a cabeça ferida, confusão parte da minha vida. Ser forte, única saída. Ribeirinha do Norte.